Jogo decisivo para o Goiás nessa Série B, talvez a última chance pensando em acesso contra o Mirassol, com uma premiação inclusive muito importante para esse duelo na Serrinha, qual é, né, esse valor, e também olhando a tabela de classificação, a importância para o torcedor do Goiás tentar, talvez, voltar a confiar, né, nesta equipe, pensando em uma realidade de G4. Da mesma forma, quero comentar também sobre o Morelli, como ficou a sua situação, o Goiás que vai enfrentar o Coritiba novamente daqui a alguns dias, parecer oficial da diretoria alviverde sobre esse assunto e quais eram os valores envolvidos naquela ocasião. Da mesma forma sobre o Daniel Bessa, jogador ex-Goiás, que no meu entendimento seria um bom reforço, tá avisando os próximos anos, por que ele deixou o Goiás lá em 2020, onde está hoje, depois de boas participações na Série A do campeonato italiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e fazer o seu pedido com o Chapa Louco Burger, nosso parceiro aqui do Goiás News, com um lanche delicioso, o melhor que você vai encontrar em Goiânia, localizado na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico, com entregas em toda a Goiânia e região, através do delivery próprio ou também pelo iFood. Você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp, o 62981158555, com um combo com sanduíche, batatinha frita e refrigerante a partir de R$ 37,80. Aberto de domingo a quinta-feira até 1h da manhã e sexta e sábado até as 2h da madrugada. Não perca tempo, faça o seu pedido com o Chapa Louco, um excelente hambúrguer com carne de verdade, grelhada na hora e também com espaço físico para receber você e toda a sua família. Todas as informações do Instagram também do Chapa Louco no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre talvez a última chance do Goiás sonhar com acesso nessa Série B do Campeonato Brasileiro, esse duelo contra o Mirassol no estádio da Serrinha, onde os jogadores novamente, né, tendo aquela premiação de sempre, adotada nessa reta final basicamente de Série B pela diretoria do Goiás, cada vitória rende aproximadamente R$250 mil para o grupo de jogadores. Isso dá uma quantia bem interessante para cada um dos atletas, né? Você pegar aí que vai ter uns 25, 30, não é aquele dinheiro que vai mudar a história do jogador, mas tem sim uma bonificação para cada uma das vitórias. O Goiás, que hoje está na 10ª colocação da Série B, são 37 pontos, a diferença para o primeiro time dentro do G4, que é o Sport, são de 6 pontos. Lembrando, o Goiás ainda tem aquele jogo a menos contra o Amazonas. Então, assim, esse jogo contra o Mirassol, ele é fundamental. O Goiás não perdeu para o Sport, eu penso que seria o primeiro ponto, né? Não perder para o Sport no meio de semana, acabou conseguindo um empate. Agora, ter o apoio novamente do seu torcedor, eu vejo que o torcedor está certo em tentar apoiar pela última vez, vamos colocar assim, né, a última esperança nessa 28ª rodada, onde eu sou muito mais a favor do Goiás olhar ponto a ponto, jogo a jogo, do que propriamente lá na frente. Por quê? Se você pegar a conta fria, o Goiás hoje em 12 jogos ele precisa vencer 8, empatar 2 e perder apenas 2. Assim, é muito difícil, cara. Muito, muito. Só que se você for olhar apenas para a tabela, vamos colocar o Goiás ganhando esse jogo, chegaria a 43. Pode ser que o Sport empate nos 43? Pode. Enfrenta o Paysandu. Mas a tendência é que o primeiro ali no G4 tenha pelo menos 44 nessa rodada. Então a diferença seria de apenas 4 pontos, provavelmente, se o Goiás vencer o Mirassol, tendo um jogo a menos. Pô, não tem como falar. Mesmo que seja muito difícil arrancar 8 vitórias em 12 jogos, se você está a 4 pontos, ou a 1 ponto, né, se o Goiás vencer esse jogo a menos do G4, você tem que acreditar, tá? Você tem que acreditar, mesmo sendo um time do Goiás que vem sofrendo gols há 17 jogos consecutivos. Isso é uma coisa absurda. E também um ataque pouco producente, reta final de Série B, enfim, uma camisa pesada como o Goiás. Acho que os jogadores eles precisam ter esta postura. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esta partida, também sobre o apoio novamente do torcedor, se você vai neste duelo na Serrinha, pelo menos com a diretoria do Goiás, ter um pouco de compaixão, vamos colocar assim, ao torcedor, pondo os preços dos ingressos mais baratos, né, R$15 no tobogã e 20 também nas cadeiras, utilizando a camisa do Goiás. Pode deixar o seu pitaco sobre esta partida. Espero uma postura do Goiás para cima, tá? Que tenha inteligência, que pare de sofrer gols e que use o ambiente de pressão da sua torcida ao seu favor, algo que o time parece ter sentido.
em outros momentos mais decisivos nessa Série B, até os empates frustrantes contra o CRB, o Paysandu, o Coritiba aqui na Série B. Para você realizar o seu sonho do carro próprio é com a Atitude Multimarcas, o gordinho mais gente boa do Brasil. Lá você encontra todos os tipos de veículos e com um jeito fácil fica ainda mais tranquilo para você realizar o sonho do carro próprio. Acontece da seguinte forma, cara, o jeito fácil, você ativa o seu plano com apenas R$ 490 sem taxa de adesão. Você vai pagando esse valor mensal, atingindo o valor de 50% do seu veículo, você pode retirar o carro disponível na hora. O restante do valor, o Brunão da Atitude divide para você em até 36 vezes, sem consulta ao SPC ou ao Serasa. Todas as informações da Atitude Multimarcas eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Ela que está localizada na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia, pertinho da cidade empresarial, e a Atitude Multimarcas que faz o melhor negócio para você. Lembrando, vindo aqui pelo nosso canal, seja compra ou venda do seu veículo seminovo, você ganha uma camisa do Goiás na hora. Só falar que veio através do Goiás Nosso, beleza? Para completar o nosso vídeo hoje, quero falar também sobre o Everton Morelli, um jogador que envolveu uma polêmica danada no Goiás, ia ser comprado, depois o Maringá deu para trás, o Goiás ficou com medo de fazer aquele acordo e basicamente hoje a história é o seguinte, tá tudo resolvido, tá? O Goiás não levou o Maringá na justiça ou ao próprio jogador, deixou a história morrer quieta. Acontece da seguinte maneira, o Goiás poderia comprar o Morelli por aproximadamente R$1 milhão, seriam 10 parcelas de R$100 mil, onde o Goiás começaria esse pagamento em março deste ano. Então depois de uma Série A, como o Morelli fez no ano passado, bastante regular, foram 4 gols em 39 jogos pelo Goiás, parecia ser o caminho natural. Mas assim, eu confesso que às vezes no futebol eu não entendo a burrice, seja dos jogadores ou dos empresários. O Morelli que assim, 26 anos de idade, uma idade boa para ter sequência na sua carreira, o cara faz uma bobeira dessa, né? Não quis ficar no Goiás, não quis, e o Maringá acabou pegando ele de volta, jogou lá o Campeonato Paranaense, foi vice-campeão e adivinha, fechou com outro clube da Série B, que assim como o Goiás está empacado no meio de tabela. Então assim, é complicado, sabe? É complicado entender a cabeça de jogador, e o salário do Morelli lá no Coritiba não é maior do que aquilo que o Goiás iria oferecer, tá? Não é o dobro, o triplo, nada disso. O contrato dele, adivinha, é só de empréstimo, né? Ele só está emprestado ao Coritiba nesta segunda divisão. Até aqui soma no geral 25 jogos, sendo 21 deles como titular e um gol marcado. Ele que ainda pertence ao Maringá, tem esse vínculo lá no clube paranaense até novembro do ano que vem. No jogo da ida aqui na Serrinha, o Morelli disse que não tem nenhuma mágoa do Goiás, que é um clube que ele é sim bastante grato, e agora tem esse jogo da volta, né, no próximo final de semana, na outra sexta-feira, Coritiba e Goiás, lá no Couto Pereira. Pode deixar a sua opinião sobre o Morelli, gosto desse jogador, tá? Uma pena ele não ter continuado nessa temporada aqui no Goiás, mas o que fica aquela questão, né? Ainda bem que o Goiás não envolveu mais polêmica nisso, o cara não quis continuar, o Maringá fez jogo feio também para o Goiás, tinha essa possibilidade do pagamento, né? O Goiás iria pagar essas 10 parcelas de R$100 mil, como estava estabelecido em contrato quando o Morelli chegou no Goiás, ainda lá na metade do ano passado. Hoje com 26 anos de idade, vem sendo reserva nesses últimos jogos pelo Coritiba também. Pode deixar o seu pitaco sobre o Morelli aqui também, jogador ex-América Mineiro, Cianorte, Vitória de Guimarães em Portugal, e o último clube dele antes de chegar no Goiás havia sido justamente o Maringá. Para completar o nosso vídeo hoje também, quero falar sobre o Daniel Bessa. Você lembra dele? Meio-campista ex-Goiás, teve uma passagem rápida ali em 2020. No geral foram 23 jogos com 5 gols marcados e uma assistência. O Daniel Bessa deixou o Goiás naquela ocasião com o término do seu contrato em dezembro daquele ano. Vale lembrar, né, teve a paralisação do futebol, por isso que acabou atrasando tudo. O Brasileirão de 2020 acabou terminando apenas em fevereiro ou março, né, de 2021. Por isso que ele não estava ali na reta final no elenco do Goiás. Eu gosto do Daniel Bessa, tá? Hoje ele tem 31 anos de idade, está lá no Al Ittihad, no futebol dos Emirados Árabes. No ano passado, inclusive, foi muito bem. Em 30 jogos, marcou 14 gols e deu 8 assistências no mundo árabe. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação, segundo o SofaScore do Daniel Bessa na temporada passada. Uma nota média bem interessante, de 7,31. Eu gosto do Daniel, tá? Eu penso que seria um bom nome para o Goiás, olhando, por exemplo, uma realidade de Série B, né, no Campeonato Brasileiro. O Daniel Bessa, a questão dele, né, que quando ele chega no Goiás ele pega um time bagunçado
e demorou para se encontrar, né? Ele pode fazer essa função como um camisa 10, mas também atua como um meia central, um segundo jogador no meio de campo, estilo, por exemplo, o Rafael Gava. Lá nos Emirados Árabes, ele está jogando mais um pouquinho pelo lado esquerdo do campo, né? Não é propriamente um ponta, mas é um jogador que costuma criar essas jogadas, cadenciar o seu jogo por ali. O Daniel, ele até comentou, né, sobre a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Uma entrevista, se eu não estiver enganado, foi em 2022. Ele falou sobre o carinho que tem ao Coritiba, ao Atlético Paranaense, os dois clubes que o Bessa passou nas categorias de base, mas que nunca jogou por lá no profissional, tá? Ele tem contrato lá nos Emirados Árabes até junho de 2026. Provavelmente tem um salário daqueles lá também, viu? Você pode esperar aí, no mínimo, tá? O Daniel Bessa não ganha menos de 300 mil reais de jeito nenhum lá nos Emirados Árabes. E quando voltou aqui para o Goiás, não era um jogador extremamente caro, mas foi uma das contratações de peso naquele ano. Uma pena que acabou não funcionando da maneira que o torcedor esperava, né? Até porque a carreira do Daniel Bessa, ela é sim de grande destaque. Não é um craque, tá? Não é um Coutinho, sei lá, um Neymar, nada disso. Mas é um jogador que atuou bem no campeonato italiano, revelado pela Inter de Milão, vai muito cedo ainda lá para a Itália, passou também em Portugal, Holanda, Bolonha e Hellas Verona por empréstimo e foi bem principalmente no Verona em 2017. O último clube dele antes do Goiás foi o Genoa, né? Foram 36 jogos com um gol marcado e 3 assistências na primeira divisão italiana. Tanto é que ele era valorizado lá na Itália, que quando ele deixou o Goiás, ele fechou justamente com o Hellas Verona novamente para a disputa da primeira divisão do campeonato italiano e foi bem, né? No geral ele fez 38 jogos com 4 assistências e 2 gols marcados. Pode deixar o seu pitaco se você lembra do Daniel Bessa. Eu gostava dele, tá na Série A do Brasileirão. Foram 13 partidas e 2 gols marcados contra o Atlético Goianiense e o Paranaense também naquela Série A. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes e os dois links, tanto da Atitude Multimarcas quanto também do Chapa Louco, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!